Bom pessoal, mais uma vez aqui é o professor Fábio e a gente vai dar continuidade ao estudo das algas proctistas, mais especificamente falando sobre as algas proctistas pluricelulares, ou seja, são algas que apresentam um corpo constituído de múltiplas ou várias células. As representantes mais conhecidas é o filo das clorofícias ou algas verdes, tá? Só circundar aqui uma clorofícia, uma alga verde. Essa alguinha aqui também é chamada de alface do mar. Ela tem a tonalidade esverdeada devido a um pigmento carotenoide, tá? Um pigmento fotossintético predominante chamado de clorofila, que emite a tonalidade verde. Então, de acordo com a coloração das algas, elas são chamadas de clorofícias, tá? Quando tem pigmento de emissão verde, tá? As feofícias, ou também chamadas de algas marrons ou pardas, elas têm uma coloração marrom característica ou parda devido a um pigmento chamado de fucoxantina, tá? São chamadas de feofícias ou algas marrons, também são algas pluricelulares. E por fim, as rodofícias ou algas vermelhas. Elas têm uma tonalidade vermelha característica devido a um pigmento chamado de ficoeritrina. Então, de acordo com o tipo de pigmento, nós podemos ter três filos de algas pluricelulares: as clorofícias, onde predomina a clorofila; as feofícias, onde predomina um pigmento chamado de fucoxantina; e as rodofícias, ou algas vermelhas, que predomina um pigmento chamado de ficoeritrina. Passar alguns slides que falam um pouco mais sobre as clorofícias, tá? A gente vai ver também que existem algumas espécies de clorofícias unicelulares. Mas vamos ao slide. Deixa eu sair daqui, senão não vou conseguir ir para o slide. Jesus, que é isso? Deixa eu voltar aqui o slide. Tá aqui. As famosas algas verdes, né? As clorofícias. Vou pegar um pincel. Então, as clorofícias ou algas verdes, elas podem ser pluricelulares, mas existem algumas espécies unicelulares, que são essas aqui. Talvez em sala de aula eu possa estar mostrando para vocês algumas espécies de algas unicelulares, de clorofícias unicelulares, tá? Mas vou me deter mais às algas pluricelulares, no caso aqui, tá? As algas pluricelulares porque elas apresentam um corpo formado por várias células, tá? Apesar de serem pluricelulares, ainda as algas pluricelulares, elas não têm a capacidade ainda, não formam tecidos verdadeiros. As células se encontram um pouco afastadas umas das outras, fazendo com que ainda o tecido seja muito primitivo, tá? Não formam tecidos capazes de se organizar em órgãos, como no caso das células vegetais superiores. Então, as clorofícias, elas habitam a água salgada ou água doce, tá? Um ambiente marinho de água doce. Como eu falei, não formam tecidos verdadeiros, tá? E a importância dessas algas, tá? Algumas espécies, principalmente de algas unicelulares e clorofícias, elas podem viver em associação mutualística com fungos, formando uma estrutura chamada de líquens. Eu vou ver se eu mostro para vocês o que são líquens. Com certeza todos vocês já viram líquens, que na verdade é uma associação mutualística entre fungos de algas, fungos e algas unicelulares, de algas clorofícias, que vivem na superfície de troncos de árvores, tá? E a associação mutualística, gente, porque elas vivem uma dependendo da outra, é uma estrutura, vivem como se fosse um único ser, tá? E as algas vão fornecer para os fungos matéria orgânica, né, ao fazerem fotossíntese, e os fungos vão devolver em contrapartida para as algas água e sais minerais.
de tal maneira que um não vive sem o outro, uma associação que nós chamamos de mutualismo. Algumas espécies de algas verdes, elas também vão viver em uma associação endossimbiótica com hidras, que são quinidários, tá? Lá dentro do corpo das hidras, elas fazem fotossíntese e dão uma coloração de tonalidade esverdeada. Algumas espécies de hidras que fazem parte do filo dos quinidários. Futuramente, ao estudar o filo dos quinidários, talvez a gente tenha a oportunidade de mostrar isso para vocês. Então, rapidamente aqui eu vou mostrar um pequeno vídeo mostrando para vocês o que são líquens. Então, tá aqui. Aqui é um tronco de uma árvore, tá? E se vocês observarem essas estruturas, essas manchas, tá? Proeminentes, esverdeadas, tá? Presentes no tronco da árvore, é uma associação mutualista entre algas clorofíceas e fungos, tá? Elas vivem em uma associação mutualística. Isso na ecologia a gente explica dentro do assunto de relações ecológicas. O vídeo já ficou um pouco grande, eu vou pausar por aqui, só vou mostrar aquela famosa tabelinha com demais características das clorofíceas. Então tá aqui a clorofícea, o grupo das clorofíceas ou algas verdes. Ah, Jesus, por que eu não quero riscar? Tô filmando, acho que é o... Mas tá aqui, as cloro... Opa! Eita! Cá a tabelinha. Tá aqui as clorofíceas ou algas verdes, elas podem ser unipluricelulares. O tipo de clorofila, gente, das clorofíceas é do tipo A e B, tá? Apresentam como pigmento carotenoide predominante a clorofila, mas também podemos encontrar a xantofila, que dá uma tonalidade amarela. A parede celular das clorofíceas é a base de um polissacarídeo chamado de celulose, tá? O mesmo tipo de parede celular que envolve as células vegetais. A substância de reserva nutritiva das clorofíceas é o amido, também é um polissacarídeo de reserva nutritiva, tá? Nada mais nada menos do que o acúmulo de glicose dentro das células das clorofíceas uni ou pluricelulares. E de importância ecológica, tá? São produtoras, ou seja, fazem fotossíntese e servem de alimento para várias outras espécies de seres, além de fornecer oxigênio para a atmosfera. Vou ficando por aqui e o próximo vídeo a ser falado é sobre as algas marrons ou algas pardas, que nós chamamos de felfíceas. Abraço.